Quero contar também que o Palmeiras negocia a substituição de um patrocínio para sua camisa. E fala também do Palmeiras exigindo multa para que um atleta que está emprestado ao Novo Horizontino possa disputar as finais do Paulista. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras, que avançou para fechar com um novo patrocinador. O Verdão tem conversas com a Heineken, que chegaria para o lugar da Fictor. Você vai lembrar, a Fictor, empresa que entrou em recuperação judicial por falta de pagamento. O Palmeiras tinha direito a 25 milhões de reais fixos por ano, além de 5 milhões de euros 5 milhões de reais em bônus. Pacote de 25 milhões de reais fechados, podendo chegar a 30. Informação do The Football dá conta de que a Heineken tem tratativas com o Palmeiras. A ideia alviverde seria reproduzir o mesmo contrato com a Fictor. 3 anos de vínculo, 25 milhões de reais fixos, mais 5 milhões de reais em bônus. As tratativas estão em avanço, não dá para dizer que estão próximas de fechar, mas existe essa intenção alviverde em trazer esses 25 milhões de reais o mais breve possível. A saideira sobre o Palmeiras. Jogar em Barueri, tenho contado para vocês, é uma verdadeira catástrofe do ponto de vista financeiro. E as semifinais do Campeonato Paulista comprovam isso. Palmeiras jogou em 25 e em 26 as semifinais contra o São Paulo, sempre como mandante. Em 2025 no Allianz Parque, em 2026 na Arena Barueri. A receita líquida que sobrou desse jogo entre Palmeiras e São Paulo, do Allianz Parque de 2025, foi de 3 milhões e 700 mil reais. A receita líquida do jogo entre Palmeiras e São Paulo em 2026 na Arena Barueri foi de apenas 160 mil reais. É que para levar a gente ao estádio, o torcedor do Palmeiras não gosta da Arena Barueri, a presidente Leila precisa baixar bastante o valor dos ingressos, diminuindo a arrecadação e tornando o episódio bastante desvantajoso. Já o Palmeiras vai exigir o pagamento da multa rescisória para que o Novo Horizontino utilize Rômulo nas finais do Campeonato Paulista. Esse debate surgiu nas últimas horas porque a equipe do interior de São Paulo gostaria de contar com um jogador que pertence ao Palmeiras e está emprestado para esses 2 jogos decisivos. Leila Pereira falou, não tem problema, pode usar, mas vamos respeitar o que está estabelecido no contrato, multa de 1 milhão de reais por partida, ou seja, para que o Novo Horizontino use seu camisa 10 e principal jogador no estadual, vai ter de arcar com essa multa de 2 milhões de reais, 1 milhão por jogo, obviamente. Vale a lembrança de que na fase de grupos, o Rômulo já ficou de fora do jogo entre Palmeiras e Novo Horizontino. Na oportunidade, o Novo Horizontino enfiou 4-0 no Palmeiras, mesmo sem seu principal jogador. Há um debate muito grande na cidade de Novo Horizonte sobre o pagamento ou não dessa multa, até porque o Rômulo tem feito enorme diferença. Campeonato Paulista de 8 jogos, 5 gols e 3 assistências. Você, na condição de dono do Novo Horizontino, pagaria 2 milhões de reais para utilizar o atleta? Vale a lembrança de que a folha salarial do Novo Horizontino hoje gira na casa dos 2 milhões de reais. Vamos falar um pouquinho ainda, né, da classificação do Palmeiras, importantíssima. Vai para mais uma final, é a 7ª final seguida no Campeonato Paulista. É impressionante, né? É impressionante ver que o Palmeiras está chegando todo ano como finalista do Campeonato Paulista. Já tem 4 conquistas, perdeu 2 para o Corinthians e para o São Paulo, e agora vai enfrentar o Novo Horizontino. É favorito? É sim, claro que é favorito. Claro que é favorito. Perdeu na primeira fase? Perdeu na primeira fase por 4-0. Aliás, esse resultado, essa partida, é que tira do Palmeiras a vantagem de jogar em casa no último jogo. Porque o Palmeiras tomou 4, fez a vantagem do Novo Horizontino hoje ainda, é de 3 gols no saldo. O Palmeiras tem a mesma pontuação que o Novo Horizontino, 22 pontos, mas o Novo Horizontino tem um saldo melhor de gols, 3 gols, que foi conquistado naquele jogo que o Palmeiras perdeu de 4-0. Que o Palmeiras toma 4, perde, né, o saldo, toma 4 gols, diminui 4 gols o seu saldo e aumenta 4 para o Novo Horizontino. Então só nessa partida uma diferença de 8. E aí para tirar? E não conseguiu. Por isso que o Palmeiras vai jogar a segunda partida em Novo Horizonte, mas nem por isso deixa de ser favorito. Acho que o time que perdeu lá foi um time completamente modificado pelo Abel, um time que fisicamente não estava no nível ideal ainda, diferente de hoje, principalmente do time que vai para Novo Horizonte, principalmente do nível físico que o Palmeiras se encontra hoje.
Então é um jogo que realmente o Palmeiras vai ter dificuldade? Claro que vai, né? Novo Horizontino a gente viu. Novo Horizontino é um time que marca bem, é um time que tem essa força física, os 90 minutos, que vai exigir muito fisicamente do Palmeiras. E o Palmeiras está desgastado? Acho que não. Acho que não. O Palmeiras fez essa sequência aí depois do Carnaval, já que na semana do Carnaval parou, tá? Então vamos lembrar disso. Semana do Carnaval não teve jogo. Aí o Palmeiras voltou contra o Capivariano, ganhou do Fluminense, precisava ganhar para ser líder do Brasileiro, continua lá. E aí ganhou agora do São Paulo a semifinal e chegou à grande final. E vai jogar já na quarta-feira, às 8 horas da noite, contra o Novo Horizontino em Barueri. Palmeiras queria, W Torre tentou fazer com que esse jogo fosse no Allianz Parque. Mas aí não teve tempo, né? As chuvas em São Paulo também atrapalharam esses últimos dias aí, períodos de instalação, de fazer, e não deu. Se fosse no domingo, o Palmeiras jogaria assim no Allianz Parque. Mas como é quarta-feira, não deu tempo. O Palmeiras vai jogar aí, acho que se despedindo também de Barueri na temporada. Despedir não, porque tem os jogos, os eventos lá de vez em quando e tem que voltar, né? Mas pelo menos vai ter de novo o Allianz Parque à disposição. E logo a gente vai ter o Palmeiras jogando lá. E você sabe, quando o Palmeiras joga em casa, tem camarote para você. Um oferecimento da M67 do meu amigo André, que você precisa conhecer também, tá? Conheça a M67 que pode te ajudar. Então o Palmeiras volta para o Allianz Parque depois dessa partida, vai ter pelo menos o Allianz Parque à disposição. Mas na final, onde eu queria, onde a gente gostaria de ter o Palmeiras em casa, porque é uma força muito grande, ter o estádio à disposição, com mais de 40 mil torcedores, com certeza teria nesse jogo, mas lá em Barueri acho que vai dar mais de 30 também. O jogo contra o São Paulo já teve um público legal, foi legal o público do Palmeiras, o torcedor fez sua parte, na verdade, né? Pressionou, incentivou, o Palmeiras jogou bem o primeiro tempo, não foi tão bem no segundo tempo. Vamos falar um pouquinho desse jogo, né? Porque ainda está na memória, toda a polêmica, toda a discussão. Enfim, o Palmeiras ganha o jogo, mas sai insatisfeito também com a arbitragem. Eu estava no campo, né, trabalhando. A manifestação do torcedor é contra, em protesto com relação à arbitragem no final do jogo. Realmente foi uma arbitragem que foi bem no primeiro tempo, mas se perde completamente no segundo tempo. Na verdade, não agradou ninguém. Nem o Palmeiras que ganhou, muito menos o São Paulo que perdeu. E eu falei na semana passada, aparecia a previsão, né? Que se o Palmeiras ganhasse, também isso aí não é novidade, né? Se o Palmeiras ganhasse, a culpa seria da arbitragem. Falei semana passada. E o que a gente tem visto que realmente, mais uma vez, o São Paulo, né, tenta tirar a responsabilidade e passar mais uma vez para a arbitragem. Teve erros, sim, mas erros para os dois lados. Eu acho que no segundo tempo, muito mais contra o Palmeiras do que contra o São Paulo. O pênalti do Gustavo Gomes, para mim, é indiscutível. Para mim, indiscutível. O Lucas está com a bola ali na linha de fundo e tem algumas pessoas me falam, mas a bola bateu no corpo primeiro. Talvez pensando que a bola que vem do chão e sobe, que bate no Gustavo Gomes, depois vai para o braço. Não é essa. É a bola que o Lucas tenta cruzar, botar a bola de volta para dentro da área e ela vai direto na mão do Gustavo Gomes. É pênalti, mão aberta, braço aberto. É pênalti, não tem como. Não tem como. Não tem justificativo. Para eu falar para vocês que poderia interpretar como não pênalti, e não entendo também por que ela não viu, por que o VAR não viu e por que o pênalti não foi marcado. Erro da arbitragem e erro assim, não foi um errinho assim, foi um erro que não dá para cometer. Que não tem uma interpretação que eu possa imaginar que daria uma condição de não ser pênalti. Ah, tá pertinho um do outro, não faz mal. A gente vê que às vezes o jogador está disputando a bola por cima, uma cabeçada, o outro está do lado, a bola bate no braço e é marcado pênalti. Então, eu não vejo nenhum tipo de justificativa que possa dizer aqui para realmente justificar, né? Uma justificativa para justificar é demais, né? Mas é isso, que realmente não foi pênalti. Foi pênalti, não foi marcado. Aí o São Paulo reclamou com razão, mas logo depois ela dá um pênalti que é absurdo também. Da mesma forma que foi absurdo não marcar esse pênalti, foi um absurdo marcar outro pênalti. Então, se ela queria compensar, ficou pior, porque ela errou duas vezes. Errou a não marcar do Gustavo e errou quando marcou em cima do Bobadilha, que não foi nada. E aí o São Paulo diminuiu o prejuízo, foi para 2-1, pressionou o Palmeiras,
E aí o Abel fechou a casinha, né? Fechou a casinha, se defendeu, colocou... Demorou um pouco, hein, Abel? Demorou um pouco para colocar o Evangelista, para colocar o Giai, para colocar jogadores mais de contenção, porque a partir do momento que entrou o Danielzinho, depois entrou o Cauli também, mas mais o Danielzinho, o São Paulo passou a ter muito mais posse de bola. São Paulo passou a sair de trás com a bola, coisa que não aconteceu no primeiro tempo, porque o André estava marcando muito bem o Marcos Antônio, que era o único jogador que a gente sabe que tem capacidade de sair ali de trás. E que no outro jogo deu muito trabalho para o Palmeiras. O Abel corrigiu isso antes do jogo, mas durante a partida, depois que entrou o Danielzinho, precisava corrigir de novo, e não aconteceu. Demorou um pouquinho, só com a entrada do Evangelista ali, que o Palmeiras povoou mais esse meio de campo e passou, não a controlar o jogo, mas a se defender melhor. Porque o São Paulo veio para cima e o Palmeiras tentando um contra-ataque com o Vitor Roque já machucado, né? Já sentindo muito o tornozelo, sem muita força ali no contra-ataque. Depois entrou o Sousa, que não teve grandes oportunidades também. Então foi isso, classificação veio, o Palmeiras jogou bem, principalmente no primeiro tempo, era para ter matado no primeiro tempo. Teve a bola do Maurício que o Marcos Antônio salvou, teve a bola do Piquerez, a bola era no Alan Piquerez, era só rolar, o Alan estava sem goleiro, a bola era nele, mas o Palmeiras jogou bem, se classificou, está em mais uma final e quarta-feira vamos estar lá, vou estar na transmissão, claro, junto com a TNT e com a HBO Max, vou estar na transmissão e depois nós vamos estar aqui, hein? Vai ter live sim, vou estar aqui fazendo a live com vocês para a gente falar tudo sobre mais essa final do Campeonato Paulista, que o Palmeiras pode levantar a 27ª taça, é muita coisa, hein? 27ª taça que pode ir lá para a sala de troféus do Palmeiras, tá bom? Combinado então? Vou esperar todos vocês depois na live, depois do jogo, pois tem final no domingo e tamo junto sempre, tá? Então fique ligado aí, agradecer demais também a M67, que tem o QR Code aí para você conhecer melhor a M67, que pode te ajudar também. Grande abraço, espero vocês, tá? Tchau.